Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão, ou o que a gripe deixou sobrado Luiz Leão. E tem aqui comigo, como sempre, de um lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Meu amigo, ficar preso numa ilha deserta com o chefe ou qualquer outra coisa, qualquer outra possibilidade na vida? Achei que você ia me perguntar qual livro eu levaria, sabe, pra ler. Mas eu acho que não, né, gente? Imagina, lá, você tá... Enfim, a gente vai falar sobre aqui ficar preso na ilha com o chefe. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Meu amigo, seguinte, se você tivesse que levar um livro... Não, a sua não vai ser fácil, igual o Gustavo queria. Aí é sacanagem. Lucas, você na ilha deserta, você seria o inútil ou você seria o survivor? Eu seria o inútil, absolutamente. Eu ia ser um pré-survivor. Até certo meio de caminho. Até certo ponto eu consigo sobreviver, ler tudo, às vezes a gente vai se virando, aprende a fazer amarrar um pau ali num cipó, fazer um negócio pra dormir. Mas assim, eu tenho um teto, né? Tem um limite. Caçaria um não vou porco falar selvagem. de uma pessoa que estava preparadíssima. Caçaria um javali, assim, uma grande... Você faria essa era mais caça? fácil. Eu podia até tentar, mas aí, não sei se... acho que o javali ia acabar me ferindo mais do que eu. Ia ter esse risco também, assim. Mas e aí, o que você faria se ficasse preso em uma ilha deserta com seu chefe incompetente? Essa é a pergunta que o Sanheim tenta responder em Socorro, novo filme do diretor em 2026. Estrelado por Rachel McAdams e Dylan O'Brien, o longa é uma mistura de gêneros e ideias que carrega muitas marcas do Haim, que estava há 4 anos sem dirigir. Uma curiosidade que não importa a ninguém, esse é o segundo episódio seguido que a gente faz com um filme que tem uma exclamação no título. Quais eram as chances? Uhum. É aspas, é ponto de exclamação. A pontuação está dominando o cinema, gente. Pelo fim da pontuação do cinema. Coloca um ponto de exclamação no final dessa frase. Pelo fim. Pelo fim. Mas e aí, Socorro é um bom filme? O que a gente achou desse retorno de Sanheim à cadeira de direção? Será que esse filme vai ser muito assistido quando chegar em algum streaming? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente está pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir. E agora a gente tá também no Substack, então segue o Meia Pantufa lá para receber conteúdo escrito toda semana. Seja uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento ou uma crítica de filme que não chegou a entrar aqui no podcast. Tá no meio desse episódio aqui, concordou com alguma coisa, discordou de algo ou só quer participar? Então comenta aí. Esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como eles também aumentam a relevância do podcast. Chegou a hora! Hoje é dia de socorro, parece muito o nome de uma novela, né, da Record. Sim, assim. hoje é dia de Maria, dia né, de por isso. Socorro, deve ser. Hoje é dia de socorro, no Meia Opinião. Meia Opinião. Em Socorro, a gente conhece a Linda Little, que trabalha no setor de estratégia e planejamento. Isso é muito importante, tá, gente? Tá tendo post. Linda Little, que trabalha no setor de estratégia e planejamento, está passando aqui por um processo de Diário da Princesa, que é... Temos que fazer todo o esforço do mundo pra fingir que a Rachel McAdams é feia. E passamos aqui por esse processo de ver a Linda, que é uma pessoa meio desagradável, aquela senhorinha, ela mora ali com o papagaio dela, solteirona, chata, que acha que é amiga de todo mundo, mas que não consegue conversar com ninguém, falta de traquejo social absoluta, e ela tá trabalhando numa firma lá há 7 anos, e o antigo dono, o antigo CEO da firma prometeu uma promoção pra ela, mas morreu, e o filho dele assumiu, e o filho dele passa ela pra trás nessa promoção, e coloca no lugar um amigo dele de fraternidade, de faculdade, que é um cara que se aproveita do trabalho da Linda e tal. Então assim, aquela história típica,
fica, eu coloquei meu amigo ao invés de colocar a pessoa qualificada pro trabalho, que tinha sido prometida a esse trabalho e tal. Ela fica muito frustrada, muito pé da vida com essa história, com essa coisa, mas tenta se recuperar. Eu vou conquistar essa vaga na luta, na marra e tal. E aí ela vai, eles estão no meio de um processo de fusão e eles têm uma negociação na Tailândia pra fazer, e ela vai no jatinho com o chefe e essa outra galera pra Tailândia, e esse jatinho sofre um acidente e ficam ela e o chefe, o filho do chefe, no caso, né, o Dylan O'Brien, presos numa ilha deserta. Só que a Linda Little é uma pessoa que tem todas as habilidades de sobrevivência que você possa imaginar. O sonho da vida dela era estar no Survivor. Caso vocês não conheçam, é tipo o nosso No Limite aqui no Brasil, né? Que também é uma referência muito velha, que caso você conheça. E caso você não conheça, é tipo... Conheço também, pesquise. Pesquiseca Camargo No Limite, tá, gente? Enfim, mas ela tem habilidades de sobrevivência. Nossa, são referências muito distantes, né? Hoje E em o dia, chefe... Mas teve um revival do No Limite, né? Com o André Marques. Teve uma temporada só, mas teve, faz poucos anos, sim. inclusive. Enfim, aí ela tem essas habilidades de sobrevivência e o chefe, é claro, é um filhinho de papai, né? Nasceu milionário, caramba, não sabe de nada. E aí a relação de poder muda. O filme é dirigido pelo Sam Raimi e escrito pelo Damien Shannon e pelo Mark Swift. O Sam Raimi não necessariamente roteiriza, né? Não é todo filme que ele roteiriza. Mas aqui a gente tem um filme com carinha de Sam Raimi, né, Lucas? Fala um pouquinho aí sobre Socorro. Nossa, muito, cara. Que filme gostoso de assistir, assim. Porque eu vou chegar lá, gente. Tem um gorezinho, uma coisinha daqui e outra ali, mas que filme gostoso de ver no sentido de você sentir a pegada do Sam Raimi, sabe? Aquela coisa que, em retrospecto, a gente para pra analisar os outros filmes dele, né? Que a gente é acostumado aí, os Homem-Aranha. Pra quem não sabe, eu sou fãzaço de Homem-Aranha 2, que pra mim é o melhor filme dele até hoje. E até, assim, eu acho que o contato mais recente que a gente teve com o Sam Raimi foi naquele da Marvel Doutor lá, Estranho, Doutor né? Estranho. Foi o último, né? Uhum, o último filme O que último ele dele, dirigiu. Então, infelizmente, a gente tem uma geração mais nova que teve contato com ele logo de cara com esse filme. Mas aqui a gente vê o Sam Raimi raiz, assim, cara. Então ele usa muita coisa... Ele gosta de misturar, assim, elementos pra deixar... O que eu vou falar aqui pode parecer uma fórmula Marvel, mas na prática fica muito diferente, assim. Fica com uma pegada bem diferente. Porque ele consegue misturar elementos ali de horror com comédia, com ação, com romance, de uma maneira, assim, que tudo flui muito bem no filme. Aqui em Socorro mesmo, da cena do avião, que eles estão indo pra Tailândia, né? Que não chega, né? Na Tailândia. Pra frente, cara, o filme vai virando outra coisa, assim. Começa, do nada, vem umas cenas, assim, de terror, um gore, e gente, e sangue, gente se estripando no meio, e loucura. E até então, você tava ali num filme que você tava vendo mais escritório, e a personagem era uma personagem meio caricata, colocando ela até ali como uma... Em alguns momentos eu sinto que o diretor até faz meio que chacota dela, um pouco ali no começo do filme, pra depois ter essa virada. Então eu gosto muito dessa pegada do Sam Raimi, de conseguir ter essa mistura de gêneros aqui. Ele não é um filme que ele quer agradar a família, que ele quer agradar todo mundo. Eu acho que essa é a diferença. Ele sabe perambular ali por todos os gêneros, ele consegue ter esses vários elementos ali no filme, mas ele não é um filme que tá preocupado em, não, eu não posso ter isso daqui porque o produtor não ia gostar. Não, na hora que ele quer usar o gore, ele usa, na hora que ele quer explorar um CGI pro terror, às vezes vai ficar até caricato, às vezes não vai ficar uma coisa realista, mas você sente que é uma coisa do diretor. Então, assim, ele não tem vergonha de colocar algumas coisas no filme aqui que claramente não estariam num filme de estúdio que fosse que estivesse preocupado só com bilheteria pra alcançar público e tudo mais. Então, assim, ele transita por esses gêneros ali e eu gosto muito que ao mesmo tempo ele tem essa pegada de não ter medo de se arriscar. E o filme ele tem muito essa pegada entre comédia e terror, né? Eu acho que ele consegue equilibrar isso muito bem. Ele pega uma temática que vai fisgar o público assim logo de cara. Que é tipo, mano, você tá preso numa ilha junto com seu chefe, cuzão, do novo CEO herdeiro da empresa, que é aquele cara que não fez nada pra chegar ali, e a primeira oportunidade que ele teve, ele fudeu com a sua vida, e agora ele tá ali, dependendo de você, cara. Então assim, de cara, você assiste o trailer desse e você fala, pô, já quero ver Sam Raimi e uma temática dessa, só que ele vai pra um rumo que eu fiquei um pouco até surpreso, assim, pro rumo que ele fez. Acho que eu gostei muito desse filme, justamente por ele ter esse equilíbrio de tons, ele ter a mão do Sam Raimi, que é um diretor que eu gosto muito, ele ter esses elementos autorais, né? Então é um filme que você assiste e você não sente que você tá assistindo qualquer coisa igual a gente. A gente sempre repete isso aqui, é uma coisa que eu acho que todo mundo que acompanha cinema e séries vem percebendo, né? É um assunto que tá surgindo. Todas as produções nos últimos anos parecem ser iguais, né? Tem uma mesma fotografia e tudo, com a ascensão dos streams e tudo mais. E esse filme, ele tem ele te dá essa respirada, né? Você não sente que ele é igual a tudo que você tá vendo. Filme do Sam Raimi, né, amigo? Você bate o olho... Opa! Ah, tá. Você bate o olho e vê que é dele. E eu gosto muito das decisões que ele vai tomando. Ele conseguiu me surpreender. Esse filme, eu acho que ele usa muitos clichês. Ele tem muita coisinha bem
clichê que ele usa aqui, que ele usa se a gente pegar de retrospecto aí, sei lá, pelo menos uns 3 filmes dele, ele usa tropos bem parecidos, assim, e aqui não é diferente. Mas mesmo assim, eu acho que os personagens são muito carismáticos também. Do meio pro fim ali, a gente vai tendo um plot que eu acho que ele vai indo pra um caminho que eu, pelo menos, não imaginei nem um pouco que ele iria, e que eu acho que funciona dentro do filme. Eu acho que ele consegue construir uma personagem muito interessante também, no sentido de a gente começa vendo ela como uma mulher solteira que tá preocupada ali, 100% focada em crescer dentro da empresa que ela tá, que foi prometido uma vaga pra ela, tudo, e ela se dedica 100% àquilo, mas ela não é a mais bonita, ela não é a que se veste bem, ela é atrapalhada, desastrada, mas ela entrega um bom trabalho, né? Ela é boa no que ela faz, aparentemente, mas ela é essa pessoa que não tá se preocupada em se enquadrar ali nos padrões estéticos ali da empresa, esse tipo de coisa. Então, a gente vai acompanhando essa personagem e quando chega na ilha, a gente tem e assim, por mais que ela seja assim, e o filme tire um sarro dela ali no começo, eu acho que deixa muito claro, né, que o CEO que acaba assumindo lá é um cuzão, fode com ela, fala, porra, a mulher merecia a vaga. E quando a gente vai pra ilha, essa personagem, ela vai mostrando outras nuances, assim, mostrando outras coisas que ela é capaz de fazer, não só no sentido de sobreviver, mas no sentido de como ser humano, o que ela é capaz de fazer com outra pessoa. Então, eu acho que aos poucos, a gente vai descobrindo, assim, nuances da personagem, outras camadas da personagem, e isso vai deixando você cada vez mais curioso pra acompanhar o que ela vai fazer em seguida. Então, eu acho que o filme, ele acerta muito nisso, sabe? Em como ele constrói a personagem, e nessa narrativa de chefe e empregado presos numa ilha, e o chefe ser um bundão que não dá conta de fazer porra nenhuma pra comer, e mesmo ali naquela situação tá precisando da funcionária, e como os papéis vão se invertendo, né? Então, aquela coisa... Eu lembrei até um pouquinho de Triângulo da Tristeza aqui, o filme que o Luiz adora. Eu tava... Ah, que droga, você tava... eu já tava aqui com o gancho prontinho. Na hora que eu fosse passar pro Gusta, eu já ia passar assim, Gusta, esse filme é Triângulo da Tristeza, se Triângulo da Tristeza fosse bom, ia deixar ele falando. Então assim, eu já gosto mais de Triângulo da Tristeza, que é um filme que faz isso no seu terceiro ato ali, né? Que é quando os personagens vão pra praia e, enfim, e a gente tem essa inversão de papéis sociais ali. E aqui isso é mais resumido, né? Porque a gente acompanha só 2 personagens, né? Mas que aqui os papéis, quando eles chegam na ilha, se invertem completamente. E, enfim, acho que dali pra frente não tem muita coisa sobre a trama que eu possa falar, mas eu acho que é tudo muito amarradinho, muito estruturado. E o Sanheim, ele consegue fazer bem, assim, ao mesmo tempo que ele consegue manter todo esse tom, né? Que eu falei bastante, ele consegue sustentar bem essa narrativa de inversão dos papéis sociais ali, quando você tira o capitalismo, você tira todo o resto da sociedade, coloca 2 pessoas isoladas numa ilha. Gusta, manda brasa aí, socorro. Gente, eu tava com essa referência na cabeça, né, de Triângulo da Tristeza. Eu acho que, na verdade, assim, vocês acabaram de ouvir um relato de um fã, né, do Sanheim, e agora vai vir um relato aí de alguém que não podia se importar menos com o Sanheim. E, tipo assim, eu gosto da direção do Sanheim, eu acho que o Sanheim, ele é um cara legal, Ele é né? muito tipo estiloso, assim, né, amigo? Eu acho que esse é o ponto, assim, cara, você olha o filme dele, mano, você tem muito estilo, sério. Ele eu gosto do Sanheim, assim, eu tô zoando, assim, de não se importar, porque o Lucas, ele é muito fã, aí, tipo assim, tudo que eu falar agora do Sanheim vai parecer, né, que eu não me importo com o cara, mas assim, ele não é um diretor também, na minha concepção, eu não acho ele um diretor muito consistente, assim, no quesito qualidade de filmes, assim, eu não acho que ele só tem hit, eu acho que ele tem alguns filmes, assim, que são deslizes, assim, se é que eu posso dizer. Ele fica famoso, né, pelo Evil Dead, começa a carreira dele com Evil Dead, e aí ele vai produzindo vários filmes até culminar, assim, no ápice da carreira dele, que é o que o Lucas falou, que são os Spider-Man, né, acho que foi o que deixou ele, assim, como um diretor, um grande diretor consagrado, no mainstream, né? Spider-Man 1 e 2. No mainstream, né, porque assim, o Evil Dead é o filme, o primeiro e é o filme dele, mas né? um clássico, mas é assim, é muito mais dentro do clássico. Se você perguntar pra espectadores mais casuais, o Spider-Man é muito mais hit do que né? Eu acho que eu me considero mais fã dos Spider-Man dele do que dele, pra falar a verdade, porque do que dele eu não assisti Evil Dead, eu não assisti tem que ver. Então agora você vai assistir, porque eu nem sou tão fã dele e eu já vi esse Evil Dead aí, hein? Então. E assim,
assim, até dentro desse cânone do Spider-Man, eu acho que ele não é tão consistente também, né? A gente pode falar do Spider-Man 3, que não é um filmaço, assim, né? Não é aquela coisa, assim, nova. Melhor que os filmes de super-herói. Tirando The Batman, ele é melhor do que os super-heróis que a gente tem nos últimos 5 anos. Não, melhor que muita coisa, né? Mas temos aí as nossas críticas. Eu não acho que o Sanheim seja aquele diretor, assim, que eu sempre vou olhar com muita estima, que eu acho que, preciso assistir o filme dele. Tanto que a pauta veio, né? O Lucas que deu a pauta. E eu não sabia de absolutamente nada desse filme, gente. Eu não sabia a estética, eu não vi pôster, eu não vi trailer. E eu amo fazer isso. Porque eu amei esse filme. Eu simplesmente me apaixonei por esse filme. Achei ele muito divertido. Achei ele muito bom. Ele tem essa coisa ali do primeiro ato ser dentro do escritório, né? Que é muito... Atualmente, assim, é essa coisa late capitalism. Capitalismo tardio e como a gente odeia trabalhar. E como tá exaustivo, assim. Não tem mais pra onde ir, né? Tipo, se você vai pela parte técnica, você tá ferrado. E se você vai pelo puxa-saquismo, você vai ter que ficar dentro daquela rodinha ali de pessoas falsas. E, assim, tudo vai dando asco, né? Tipo, ele mostra um pouco os bastidores de como é estar no mundo corporativo. E a Linda, ela tem todos os atributos técnicos, né? Que o antigo CEO, o pai do Maze Runner, ele... Ele achava que ela tinha... no fim das contas, a Linda controla a empresa, né? Ela é a contadora. ela é, no fim das contas... Estratégia e planejamento. Estratégia e planejamento, por favor. Ou seja, ela controla ali a empresa, né? Ela mantém a empresa viva. E aí a gente vai entendendo que só manter a empresa viva e só mantendo a estrutura da empresa ativa ali, né? Não é o suficiente. Ela precisava ter atributos sociais que são mais importantes do que, para aquele novo CEO, são mais importantes do que saber das coisas, do que ter a técnica, né? E isso é muito verdade no mercado de trabalho, né? É muito mais fácil você aparentar ser bom, não necessariamente ser bom. Exatamente, é muito mais fácil ser promovido se você é puxa-saco, se você faz o seu trabalho mais ou menos, mas fica agradando o chefe e tudo mais, do que qualquer outra coisa. Então, ali ele já dá um retrato que todo mundo vai se reconhecer ali, né? Em todas as esferas. Ela tenta socializar, mas ela tem cheiro de atum. E aí ela vai tentar fazer uma piadinha, mas ela não tem o trejeito social pra conseguir aquilo tudo, né? E aí a gente é apresentada pra vida íntima dela, que ela é, assim, uma viciada em Survivor. Ela vê todas as temporadas. Ela é praticamente o Michel. Eu ia falar, né? Do Michel Arouca também. Será que o Michel Arouca se daria bem nesse papel? Eu acho que o Michel Arouca ia sair bem, viu? Nossa, eu acho também. Ele sempre, todo episódio de Falando de Nada, ele fala de Survivor ou Largados e Pelados lá. E Largados e Pelados eu acho que é uma melhor referência do que No Limite hoje em dia, viu? Largados e Pelados, boa. Eu acho que ela é melhor. Então, ela é viciada nesses programas, assim, de sobrevivência, né? Numa ilha e tal. E ela, aparentemente, manja de tudo isso. Como que a gente descobre? O avião cai e aí ela é confrontada com esse novo chefe lá dela na ilha pra basicamente sobreviver. E aí que vem as várias referências, que eu acho que, assim, apesar do Sanheim, vocês me falarem que o Sanheim, ele é um diretor que tem uma estética muito particular e tudo mais, eu acho que nesse filme, ele é tão referencialista, assim, eu acho que ele faz tanta coisa diferente, tanta coisa que traz outras obras aqui pra ele, que eu não consegui ver tanto essa fórmula dele, né? E depois vocês podem me explicar melhor o que vocês... Um exemplo, vocês enxergam, atravessar né? coisas. Ele ama atravessar coisas, amigo. Vamos pegar um ângulo, a câmera tá andando, ela vai atravessar uma teia de aranha, ela vai atravessar um espelho, ela vai atravessar uma parede, entendi. é uma outra coisa que ele gosta muito de fazer. Close-ups meio trecheira, assim, igual ele faz no nariz do cara quando ele põe e no atum pra cheirar, sabe? Uma coisa, um CGI meio fake, de propósito, sabe? É um uso consciente da podreira do CGI, assim. São todas características muito marcantes dele, sabe? Isso é ótimo. Isso é ótimo porque eu percebi isso aí tudo mesmo, realmente. Bacana. É bacana. Sem falar do gore, né? Mas o gore a gente manda... Mas o gore dele é muito particular também, é muito específico. Ele tem um jeito de construir cena, por exemplo, só interrompendo aqui, só pra finalizar essa parte. Igual a cena do avião mesmo.
Se você pegar a cena que o Dr. Octopus tá na cirurgia lá no Homem-Aranha 2, que é uma cena praticamente de filme de terror, essa cena lá. É muito parecido, assim, como ele constrói esse tipo de cena que, ó, começou a cena, vai acontecer alguma coisa aqui que vai ser, a galera vai ser estraçalhada, e assim, a gente, gritando e puxando unha, e ele vai com a câmera no rosto da pessoa, e a outra já rasgada no meio. Como ele constrói esse tipo de cena, assim, que vai acontecer alguma coisa, algum desastre, assim, é muito particular dele também. Então, assim, eu consegui ver, agora tá mais claro esses detalhes pra mim, assim, do Sanheim, mas eu consigo ver várias referências e ele parte de vários pontos e várias premissas, né? Tipo, além de tudo isso que eu falei dessa entrada do filme, ele ser mais corporativo, ser aquela coisa clássica dos anos 2000, né? Que é o lobo solitário que tá ali perdido, ninguém apoia ele, ninguém vê ele, a identidade dele tá perdida, né? Ele não consegue se socializar e tudo mais, que é uma coisa muito que a gente já comentou aqui, né? Que era feita no começo dos anos 2000, Matrix, essa coisa do escritório, né? O escolhido, aquele lá que vai vencer no final, a jornada do herói clássica. Tem essa apresentação. Depois, quando ele vai pra ilha, tem toda o Senhor das Moscas, Robinson Crusoe. Gente, tem um ponto alto pra mim foi quando ele referenciou Madagascar, né? Porque ele basicamente faz as duas piadas de Madagascar, que é a zebrinha, que é o Martin. É Martin ou Marvin? Martin. O Martin com o todo, né, o spa dele, todo os drinks dele e tudo mais. E o Alex se ferrando. E também tem o Help, né, que ele escreve Ple. Não sei se vocês lembram. Ele escreve Repli. E aí, lá no Madagascar, o Alex escreve Ple. Eu tipo assim, pus no Letterboxd que esse filme é Madagascar encontra Misery. Exatamente, tem Misery e eu acho que assim, o Triângulo da Tristeza pra mim ficou muito evidente pelo motivo do porquê, assim, daquele, abre aspas, cativeiro, né, daquela ilha. Então eu acho que é a principal referência ali que eu lembrei dessas mais modernas. E além das referências, além de tudo isso que eu gosto, porque eu amo Madagascar, amo o Triângulo das Tristezas, amo o Senhor das Moscas, amo o Crusoe, tudo, eu adoro essas referências. É o Náufrago também, tem tudo, né, ali, é um filme cheio de referências, e eu adorei, assim, como ele mistura tudo isso, ele mistura comédia, ele mistura ação, ele mistura terror, parece que tem todos os gêneros no filme, tem romance, tem comédia romântica, cara, tipo, a gente falou do The Drama, né, que é um filme difícil, que também tem ponto de exclamação. Não tem não. Na semana passada. The Drama não tem não. Droga, podia ter, né? Mas The Drama é um puta título que podia ter ponto de exclamação. A gente falou do The Drama, que também é difícil de encarar, né? O gênero, de que gênero é isso aí. Cara, Socorro é extremamente difícil de categorizar, né? De gênero. Assim, é um filme extremamente complexo em subtramas e tudo mais, e ao mesmo tempo simples, assim, gostoso de assistir. O Lucas usou esse termo. Um filme bem soft, assim, claro que... Cheio de tropo, né? Algumas... Cheio de coisa... Cheio de clichêzão comum, muito tal, acessível, né? E tal. Exato. Então, assim, fiquei muito empolgado, adoro. Eu acho que eu não vou mais fazer podcast aqui de filmes que eu tenho interesse. Eu quero só fazer de filme que eu não tava a fim de ver. Aí vocês me indicam. E aí eu acho demais, e aí eu quero falar sobre, entendeu? Porque a maioria dos filmes que a gente vai falar, às vezes que a gente já tá em vista, a gente acha chato pra caralho. E esses assim, eu fiquei encantado com esse filme, achei muito bom. Muito bom, né? Tem uma outra coisa que eu queria falar sobre o Sanheim. O Sanheim tem um dos melhores filmes da história do cinema, que é Arraste-me para o Inferno. Esse filme é incrível. Gente, assim, esse foi um filme... Eu acho muito bom quando você vai esperando uma coisa que se concretiza. Já é o oposto do que o Gustavo acabou de falar, assim. Eu não tava esperando nem nada, né? Esse é o ponto. Pra mim é muito típico do que eu esperaria de um filme do Sam Raimi, sabe? De verdade, assim. Ele se consolidou no mainstream, ele não é um cara muito de, roteiros muito alternativos e mirabolantes e o caramba, ele, sabe? E ele é um cara que veio da trecheira, gente. Ele veio do gorzão, do horror corporal, e depois ele passou pro mainstream, e ele nem sempre tem a oportunidade de usar esse músculo do horror, né? Porque o mainstream e o horror, eles têm uma relação muito conturbada. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito Sam Raimica, assim, no completo e no excelente sentido, porque o filme é essa sopa, né? De um monte de coisas. Ele tem muitos lugares familiares, não só pra quem acompanha o diretor, mas ele tem muitos lugares familiares do cinema, de modo geral, né? Ele abusa dos tropos. Perdido na Ilha Deserta,
certa, a relação do CEO, do bilionário com a pessoa normal, e a inversão de poder, e a própria coisa do Madagascar, a comédia daquela situação, a coisa meio treta, né, que inclusive treta voltou aí agora, total. Que é, você tem uma relação que nunca melhora, parece que vai melhorar e ela dá ruim de novo, e aí parece que tá se alinhando e vai dar outra merda, e aquela coisa muito trash, assim, de, não, eu tenho aqui o elemento que vai te paralisar enquanto eu vou fazer não sei o que, aquela cena lá do rato, gente, é assim, caralho, é muito, muito foda, como ele brinca muito com essa coisa de uma situação horrível, mas que você ri de nervoso, mas que, cara, isso vai acontecer mesmo, e você fica sempre naquela dinâmica de, você tá rindo, mas você tá aterrorizado ao mesmo tempo, e eu gosto muito como o Sam Raimi nunca vai, sabe, ele nunca vai por um lado convencional de horrorzão, sabe, formalista, verossímil, e, cara, é pra ser trash, é pra ter uma cara meio esquisita mesmo, é pra ter uma cara meio... Os filmes dele tem uma cara meio emborrachada, sabe, mesmo os Spider-Man, eles têm uma coisa meio, sabe, o Carpenter no Enigma de Outro Mundo, uma coisa meio, sempre parece que vai sair alguma coisa prática aqui, mesmo que não seja, ele faz um CGI que parece um prático, entende? Eu não quero que isso aqui pareça verossímil, eu quero que tenha uma cara muito particular, eu quero que tenha uma coisa meio como se eu tivesse $5 pra fazer e não 5 milhões, sabe? E eu gosto muito de como ele faz isso, porque ele tem um puta de um elenco na mão, ele tem um puta de um nome, ele consegue, sabe, vender filme só com o nome dele, ele atingiu esse estágio da carreira, né? Não pra fazer venda, né? Fazer bilhão no cinema, mas ele tem uma galera que vai atrás dele porque é apaixonada no trabalho dele, na filmografia dele, que vai seguir, que vai gostar. E ele abraça muito isso, pra mim é muito um filme típico dele, assim, porque é o melhor dos mundos. Ele tem uma história muito mainstream, ele tem um elenco muito mainstream e uma história que você consegue sacar a previsibilidade dela de longe, assim. A hora que ela fala, não vá ali, você já sabe, não, ali tem tal coisa. Já sabe, não tem muito mistério, muita total. Coisa. Você já tem uma boa ideia de como é que o filme vai começar a andar e se encerrar. E como a gente sempre fala aqui, é sempre bom ressaltar, porque a audiência é rotativa, né? Isso não faz a menor diferença. O filme não é bom ou ruim porque você é capaz de prever onde ele vai ou não. Menor diferença, gente. E o filme é muito bom, o filme é muito divertido e ele é gore na hora certa, ele é horror na hora certa, ele é piada na hora certa e ele mistura isso de forma muito fácil, muito fluida. Tem até algumas coisas que, tipo assim, ela tá passando por uma transformação muito Diário da Princesa mesmo, né? De, o cabelo dela melhora no meio do mato, sabe? Tipo assim, aí a roupa dela vai encurtando, é até uma coisa meio, parece um exploitation, sabe? A roupa dela vai encurtando, aí você vai vendo que ela é bonita, que ela tá em forma, que ela não sei o que, ela vai virando a Rachel McAdams, né? Até isso tem uma coisa meio de cinema dos anos 2000, sabe? Não que seja positivo em si, mas tem aquela coisa da pessoa que tá melhorando até fisicamente porque ela tá se transformando, isso é tudo... Ele tem uma coisa muito Sessão da Tarde se mistura com a Hora da Meia-Noite, sabe? E eu acho muito total. Legal essa vibe dele, é muito boa, e quando ela mata o javali, cara, aquela sangreira toda trash, aquela coisa é muito foda, como tem sangue o tempo inteiro, como ela faz na cena do rato, como espirra sangue na cara dele, você pensa, eu entendi o paralelo que você tá fazendo aqui, sabe, como o sangue espirra na cara dele, e você fica, cara, velho, o que tá acontecendo? E assim, o último ato é muito foda, muito legal, quando é uma coisa mais treta mesmo, né, que eles começam a um querer literalmente matar o outro, as cenas são todas muito boas, parece tudo muito bem ensaiadinho, eu achei muito bom, muito, muito, muito bom. Como vocês sabem, eu vou falar alguma coisa, né, mas assim, o asterisco é o final lugar comum, é o final muito Triângulo da Tristeza, o final mesmo, né, um final muito Triângulo da Tristeza, um final igualzinho do Pisque Duas Vezes, inclusive, assim, que eu já não gostei no Pisque Duas Vezes, porque é aquela coisa, né, tipo, girl power, legal, tá bom, então o filme inteiro é muito foda, muito dinâmico, você fica naquela coisa, são duas pessoas detestáveis de certa maneira, porque ela é uma pessoa violenta e o cara é um grande filho da puta, e o final
final é tipo empreendedorismo, meu, sabe? É meio... Eu fiquei um pouco com o jeito que o filme se encerra, porque eu acho que tá muito num lugar comum também, a gente tem conversado sobre isso, né? Virou muito... Tudo bem que esse é o principal problema que a gente enfrenta no planeta hoje, que é bilionário acumulando dinheiro enquanto a maior parte das pessoas tá se fudendo. Mas virou muito aquele lugar comum de, tá muito fácil fazer filmes zoando bilionários porque são incompetentes e tal, e nem sempre você vai ter a nuance necessária pra fazer aquela amarra ficar legal, até porque você tá sempre falando de um filme de estúdio, sempre falando de um filme caro, de gente muito rica falando sobre isso. Então você tem sempre essa dicotomia, politicamente falando, e eu acho que a conclusão é muito girl power, é muito girl boss, né, Michelle Obama. E assim, eu não acho que o filme precisava ter andado pra aquele lado, assim, mas de modo geral eu achei muito foda, muito bom, uma experiência muito legal de cinema, muito divertida, totalmente acessível pra quem gosta de horror e pra quem quer dar umas risadas também, eu super recomendo. É aquele filme assim, eu tava assistindo e fiquei assim, porra, eu devia ter ido no cinema mesmo, nossa, ia ter sido uma experiência muito mais legal ter ido no cinema do que visto aqui. E assim, eu só, praticamente só coisas positivas a dizer. Cara, então, sobre esse final, eu acho que tem dois lados, assim, dois pontos de vista. Ele é um final até, certo ponto, bem simples, nada demais, assim. Ele tem um plotzinho ali, né, que acho que funciona muito bem, mas o jeito que ele encerra... Eu acho adoro que como o Lucas tá jovem, geração Z, você viu? Que ele chama plot twist de plot, toda vez. E é o único aqui que não tem TikTok nem baixado no celular. Abreviando só, a galera já entende. Mas enfim, o final, eu acho que a gente tem dois lados aí, né? Porque eu não vejo ele como... É porque o tempo todo, o Sam Raimi, ele cria uma personagem que a gente começa a torcer por ela. A gente fala, eu quero que esse chefe dela se foda, o cara não sabe fritar um ovo, esse bosta. Eu quero que ele morra mesmo, que ele vai nadar e vem um tubarão e arranca as duas pernas dele. Você chega... Você entende que a proposta do filme é assim, ó, vai ter exagero, vai ter rato na cara, e vai ter javali cortando no meio, espirrando sangue na... Vai ter nojeira, vai ter isso tudo acontecendo. Então você entende que a proposta do filme é ir por esses exageros, assim, e aí você começa a torcer pra ela e fala, mano, vamos ver, eu quero que esse cara Dedo no olho e gritaria, né? Dedo no olho e gritaria. E aí, então assim, indo por essa vertente, eu acho que ele te entrega um final de, ó, ela não é a personagem com os valores, né, que um herói, o protagonista, né, comum tem. Ela faz ali o que ela tem que fazer e a gente vai descobrindo algumas camadas da personagem, mas no fim das contas ela venceu, ela estava sendo explorada no trabalho, passando a perna nela, e ela precisou passar por tudo isso daí. O único jeito dela conseguir vencer foi ela usando das mesmas artimanhas, só que num ambiente que era favorável a ela. E eu acho que o filme pode ter esse lado, que eu acho que é uma visão mais tranquila, assim, do Sam Raimi sobre as... vou fazer um filme com essa inversão de papéis sociais aqui, mas de uma maneira leve, não quero fazer uma crítica muito aprofundada, vou fazer uma coisa mais leve, que eu não digo nem raso, mas eu acho que dentro do filme, assim, não é uma coisa forçada, a gente fala muito disso aqui, né? Lugar comum. É bem lugar comum. Ele vai num lugar comum, que eu não sinto que é aquela coisa que tenta empurrar um discurso, não é isso que ele faz aqui. Mas, então assim, eu acho que ele, por esse lado, eu acho que o final funciona muito, e tem o que o Luiz disse, né, o filme terminar com esse negócio de empreendedorismo e tal, você tem que dar duro e fazer essas coisas ali pra você conseguir onde você quer chegar. Só que eu acho que ele não vai muito nesse discurso, sabe? Eu vejo ele indo pro lado mais debochado da coisa, sabe? De tipo, pô, ela conseguiu, mas é isso aí. O tubarão comendo tubarão aí é o que temos. Eu sei. É assim, é porque quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Aqui encerramos esse episódio, o filme baseado completamente na filosofia de Paulo Freire. Porque assim, o meu problema é justamente que ele não é baseado na filosofia de Paulo Freire. É porque o filme encara o sucesso como estar naquela posição, entende? O sucesso pra ela é estar naquela posição. E não que o sistema tá fudido, entende? Você tem uma construção de 1h40 de que o sistema tá fudido e no final o sistema não tá fudido assim, porque ela é uma survivor e se ela é uma survivor, ela consegue os louros de ter sobrevivido. E os louros de ter sobrevivido é tomar o lugar do cara. Então, assim, pra mim, é a mesma premissa do Pisque Duas Vezes. Só que o Pisque Duas Vezes ainda é pior nesse sentido, porque o Pisque Duas Vezes é mais ambicioso na crítica. Aqui, ele é mais displicente na crítica, sabe? Me incomoda um pouco que o senso de vitória dos dois filmes seja esse, sabe? Eu não acho que a vitória nesse contexto seria essa. É que fosse ela ficar com aquela casa lá pra ela, sabe? Aquela casa onde ela tá, porque
ela uniria os dois mundos. Agora não, ela voltar naquele contexto que ela voltou, pra mim é muito... Tá bom, beleza, ela conseguiu vencer na vida, sabe? Pra mim me aplica um contexto muito genérico da coisa, me incomodou um pouco, assim como me incomodou no Pisque Duas Vezes, sabe? Eu acho que aqui ele vai na vibe de não... eu acho que ele já pega do ponto do seguinte, ó, você tá todo mundo cansado de ver esse tipo de crítica, a gente já entendeu que o capitalismo é uma merda, a gente já entendeu que o mercado de trabalho é uma merda. Dentro disso, que nós não podemos mudar muita coisa ainda nessa geração. O que dá pra fazer? É isso. É o sucesso, a melhora da vida dela, né? Desde o começo do filme a gente vê que ela é obcecada nisso, né? Sim, a gente tá falando da mesma coisa, assim, é o lugar comum. Eu acho que pra mim, eu fiquei um pouco decepcionado, porque é muito lugar comum. Já tinha visto no Pisque Duas Vezes. Acho que a maior parte dos filmes que trata sobre o assunto é meio assim, sabe? Acaba terminando. E eu acho que tem aquela coisa, sabe? Um cara tentando dar um final legal pra sua final girl de alguma maneira. E o final legal é ficar rico. Eu acho meio... tá bom, entendi. Achei que era mais que isso, sabe? Eu acho que na verdade é meio irônico esse final. E não acho que ele tem toda essa pretensão, não. Pra ser bem sincero, o que o Sondheim faz durante o filme é tentar tirar... É uma coisa assim muito asséptica, é uma coisa que às vezes não funciona muito bem, mas é tentar deixar os papéis de gênero de lado. Essa coisa de tipo assim, estamos na ilha e agora somos duas pessoas, né? E não necessariamente um homem e uma mulher, né? Então, nós temos as mesmas capacidades, as mesmas mãozinhas pra fazer as mesmas coisas, a gente pode subir na mesma árvore, a gente pode caçar o mesmo javali, a gente pode fazer as mesmas ferramentas. Tá discutindo classe, não gênero, né? Exato. Então você tira um pouco o gênero do jogo e começa a discutir um pouco mais essa questão da técnica e da classe e de como a sociedade foi moldada em cima de puxa-saquismo e não da técnica, né? E não das pessoas que de fato produzem o que elas fazem, né? Aquela pode ir numa pegada de que ela aprendeu o que faltava pra ela nesse processo, né? Pra crescer dentro desse universo. E aí, exato, ela acaba entendendo essa parte. Mas assim, eu acho que no final das contas, quando a gente chega naquele final, ela tá muito mais preocupada com a vingança em si do que com o dinheiro, sabe? Eu tenho uma impressão de que é um pouco irônico, assim, é muito mais sobre ela ver aquele espaço que ela ocupa como o espaço de, tipo, eu venci, eu ganhei daquele cara que sempre pisou em mim, sabe? É muito mais esse lugar de vitória, de dar os louros pra Final Girl, do que dar o dinheiro pra Final Girl. E é como o dinheiro, ele é lido dessa forma, né? Eu acho que é o lugar comum, sim. Não tem como não ser. Mas eu gosto de como ele vai chegando ali, até quando a cena final lá dentro da casa, né? Coloca os dois numa posição mais igualitária, né? No final das contas, é quem tem mais força pra vencer. Quem é que vai ter mais condições de ganhar o prêmio final. E eu acho que é uma relação de Survivor e não uma relação de dinheiro. Ele faz uma analogia com o reality show. Essa grande vida que é um grande reality show, não é mesmo? O BBB virou o show de Truman. Então, essa brincadeirinha de falar que a gente agora que é possível transpassar ali do reality show pra vida real e da vida real pro reality. Então, eu tenho essa leitura um pouco mais irônica, tá? Não tenho essa leitura tão objetiva como é sim lá em Pisque Duas Vezes. Pisque Duas Vezes, a Zoe Kravitz, quase que eu falei Zoe Saldanha. A Zoe Kravitz tem um ponto de vista um pouco mais objetivo em cima do, tipo assim, mate um homem, sabe? É uma coisa mais de gênero mesmo. Até porque o filme dela tem muito, o recorte do filme dela, né, é Epstein total, assim, é uma coisa totalmente de um recorte de gênero. Então, vencer naquela situação é muito mais sobre ter o dinheiro mesmo, porque aí você vai retomar o poder, né? Você vai tirar o poder do homem. Eu tenho um pouco essa leitura. Eu acho que ele é um pouco cínico. Eu acho que ele tá brincando um pouquinho mais com essa... Aqui, né, em Socorro, ele tá brincando um pouco mais com essa questão do reality show. Faz sentido. É porque, né, você tem toda a coisa do Survivor e o reality, ele é a promessa da conquista financeira, né? Todo reality, ele é basicamente uma provação, uma humilhação pública, uma provação pública pra ganhar dinheiro, né? Uma coisa, o que você faria pra ganhar dinheiro. Então, assim, por esse aspecto, eu acho que... Eu até concordo que abraçando essa ideia, você tem
esse viés. Pra mim é um pouco assim, porque acho que o filme dá muito a entender que ela ficaria muito confortável vivendo ali daquele jeito, né? Que ela se descobriu ali daquele jeito, que ela trabalha muito, trabalha bem, mas ela gosta mesmo é daquilo, ela se sente melhor, mais confortável, mais leve fazendo aquilo, porque ela tem habilidade pra fazer aquilo, ela dá conta de fazer aquilo. Então, pra mim, é um pouco anticlimático ela voltar pra um outro universo só porque ela está numa posição mais favorável, sendo que ela parecia estar confortável lá. Mas aí você tem vários ângulos pra analisar, né? Você pode também ir na ideia de, beleza, ela só tava desconfortável naquele outro ambiente porque ela não tinha dinheiro. Você também pode fazer um ponto de um aspecto crítico, né? Do tipo, não, se você tem dinheiro é fácil, sabe? Você tem dinheiro é fácil você ser sociável, bonito, jogar golfe e dar entrevistas e não sei o quê. Só que tem muito jeito de avaliar. Eu acho que, pra mim, o fato de ser muito lugar comum num filme mais podreira, mais trecheira, como ele é em boa parte do tempo, me dá uma quebrada, assim. Eu fico um pouco incomodado. Não fazendo filme dos outros, mas assim, fico um pouco incomodado. Ô, Lucas, eu queria puxar uma ponta, assim. Você falou que o filme é meio desenhado pra gente torcer por ela. E sabe que chega um determinado ponto do filme que eu não tenho muito essa sensação? Pra mim, ele é mais treta do que isso, porque eu acho que você fica muito no vai e volta. Eu acho que o grande charme dele, na verdade, é você testar até onde você fica do lado de um ou de outro. Porque o cara é um grande babaca, né? Mas assim, ela começa a torturar ele, pô, pra valer. E aí você fica, opa, não passou do ponto, não? Aonde está o limite? Aonde está o limite? Qual é o limite do humor? Então eu fiquei com uma sensação mais de treta mesmo, de, opa, ele é o grande babaca. Mas aí, na hora que ela tem poder, ela também passa a ser babaca com ele, mesmo quando ele não merece. Então você tem uma dinâmica muito conturbada ali, você não acha? Eu acho que chega um ponto que tem isso mesmo no filme. Chega um ponto que você começa a se questionar, você fala, pô, mas passando um pouquinho, né, do limite. E até, assim, mas eu acho que logo em seguida, ele já reverte isso, assim, na cena seguinte. Quando você tem um respiro ali de, os dois estão ficando próximos, estão criando uma amizade, um vínculo, conversando, bebendo. Logo em seguida, ele faz uma Quando ele mostra que ele não é nada confiável, né? Ele mostra que ele não é nada confiável. Ele mostra que qualquer oportunidade que ele tem de se aproximar dela vai ser só por pura necessidade. Pra logo em seguida ele já meter o pé e tentar reverter aquilo ali. Sabe que não tinha me vindo antes e veio agora? Parece um pouco Emma Stone no Bugônia, né? Porque eu acho que ele vai falando e ele vai fazendo isso pra gente se convencer que, essa galera tem muita lábia. Eles podem ser uns incompetentes, mas eles têm muita lábia. Então, assim, você pode cair nesse conto do vigário mesmo. Então, eu acho que ele faz um pouco pra brincar com isso também. Mas ele realmente faz. Você ficar, opa, talvez passou um pouco do ponto, talvez foi. Chega um ponto do filme que isso acontece mesmo. Você acha que ela passou um pouco do ponto, você vai vendo que o cara é um inútil, o cara é um babaca, mas ele está ali numa situação completamente vulnerável e ela começa a pôr o dedo na ferida. E aí isso vai escalonando, né? Só que aí eu acho que ele brinca um pouco com isso, mas de uma forma muito passageira, assim, no filme. Eu acho que ele não deixa em momento algum o filme se tornar isso. Quando ele vê que o espectador pode já ficar ali de outro lado, ele volta a torcida ali pra protagonista. Porque logo em seguida ele já mostra que esse personagem não é confiável, que qualquer oportunidade que ele vai ter, ele vai passar a perna nela. E aí acaba dando ruim, ele acaba se frustrando todas as vezes, porque ele é o Tom aqui, né? Do Tom e Jerry. Aquele barquinho dele. E ela é o Jerry. Nossa senhora. Exatamente. Quando ele tenta fugir de barco, eu achava que ele ia colocar ela dentro do barco e eles iam parar em outro lugar e não ia ter como sair. Eu comecei a ficar no desespero. Quem pensou nisso também? Eu falei, gente, que agora ela tá parada, eles vão pra outro lugar e vão ficar mais presos do que eles estão, né? Eu fiquei nessa cena do barco, eu fiquei até me perguntando assim, mas por que ele precisava desmaiar ela? Ele construiu a jangada, ele fosse na jangada, desse tchau, foi dormir e falou assim, tchau, filha da puta, e vaza. Ele não precisava desmaiar a pessoa, ele não precisava, sabe? Aí você vai pegando, porque o cara é uma pessoa ruim. Mas eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa, assim, de como o espectador quer perdoar os personagens também, sabe? Eu acho que tem essa... O Sanheim faz isso com a gente quer dar uma segunda chance pra aquelas pessoas, né? Porque resetar a vida numa ilha é muito isso, você volta pro seu estado de natureza e aí o homem é uma tábua rasa, né? Como é que é o nome do negócio? Não é tábua rasa que fala, é o pergaminho sem escritos, uma folha em branco, sem né? cuneiformes. Folha em branco? Uma folha em branco. É porque é ilha e as coisas mais passadas, eu não queria falar folha, eu queria ser um pouco mais do outrora. Uma pedra sem cuneiformes.
Exato. Então a gente tem essa coisa assim de olhar para os nossos personagens com um olhar um pouco mais terno. De, cara, eles estão passando por muitas dificuldades, né? Eles perderam tudo, eles caíram do avião, eles estão se recuperando e tudo mais. Então eu acho que tem esse olhar um pouco mais de perdão pros personagens. E aí quando eles começam a se mostrar perversos de novo, aí você começa a reavaliar cada uma das atitudes deles. Eu acho que vai muito por esse lado aí. E eu, em vários momentos, eu queria bater nela, né? Tipo assim, eu acho que principalmente no terceiro ato, ela se torna uma grande vilã. Sim. Porque ela vira a pessoa mais egoísta do mundo. Ela acaba se transformando nele, né? Apesar dela estar num ambiente que é muito favorável pra ela, quando ela vê que ela vai perder tudo aquilo, ela acaba se tornando, o Paulo Freire já disse, né? Que ele não é libertadora porque o oprimido virou opressor. Ela mata, né, pessoa. Amigo, e eu lembrei de você falando que tava com dificuldades de ver coisas estéticas específicas do Sam Raimi. Tudo que envolve a noiva dele, meu amigo, é puro Sam Raimi. Aquela total. Mão saindo da areia. O que é aquilo, cara? É muito estilo. Vocês sabem o que me lembrou, né? É muito estilo aquilo lá, velho. Sério. Vocês me lembram que ele me lembrou do Marco do Horror, né? Marco do Horror. Fale comigo. Nossa, eu nem lembrava. Pra você ver o quão marcante na história do horror, eu não lembrava, mano. Demorou 10 minutos pra raciocinar. Aquela mão é muito Sam Raimi. E ela saindo da água, né? Aquela cena dela que ela tá surtando, né? Dela saindo da água. Cara, que cena foda. Muito mais. Você vai assistindo, muito foda. Não, muito feliz foda de ver esse filme. Não, e ele, a gente tá falando aqui dos tropos do Sam Raimi, né? Coisas que ele faz, que vocês começaram a mencionar aqui, que ele faz muito lá no Homem-Aranha, que é pegar os vilões e tentar redimir, e logo em seguida o vilão já mostrar que na verdade ele é o vilão, sim. O final do Duende Verde é exatamente assim, ele é assim, Peter, por favor, me ajuda, e aí enquanto vem a navezinha pra tentar atingir o Peter. O Dr. Octopus, o Dr. Octopus ainda meio que se redime, porque ele se afunda ali junto. Mas o Homem-Aranha 3 pode ter todos os problemas, mas no final ele é sobre uma história de perdão do Peter com o vilão do filme. Então, assim, a Wanda também, né, no Doutor Estranho 2. Ela também pegou aquele personagem e fez, se redimiu e não sei o que, né? Ele faz muito isso, né? Ele vai tentando inverter esses papéis, assim. Até bom que não seja o caso aqui, né? Aqui não tem nenhuma redenção, você tem dois merda e o merda mais apto, né? A sobrevivência do mais forte. O merda mais apto se safou. E deu bem. Eu queria assistir um Survivor, assim, duas pessoas colocassem Nicolas Ferreira e Jones Manuel numa ilha. Não, mas aí não tem como ficar dividido. Aí é só um. Aí a torcida fica pra só um. Você não tem o coisa de vai e vem, não tem jeito. Não vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram Socorro? Gostaram? Comenta aqui no episódio suas opiniões, porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa, e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.